O clima estava pesado naquela noite de outono em São Paulo. As folhas secas que caíam das árvores pareciam sussurrar segredos enquanto o vento frio cortava as ruas movimentadas. O elegante restaurante italiano, com suas luzes suaves e mesa bem posta, contrastava com a agitação lá fora. Isadora Almeida, uma jovem de 28 anos, observava a dança das sombras pela janela, perdida em pensamentos. A iluminação suave do lugar iluminava seu rosto delicado, mas havia uma tensão em seu olhar, como se ela estivesse esperando por algo. De repente, seu celular vibrou sobre a mesa de madeira escura. A mensagem que surgiu na tela fez seu coração disparar. Você sempre foi minha esposa. As palavras pareciam ecoar na sua mente, trazendo à tona sentimentos que ela não conseguia compreender. O que isso significava? Quem era a pessoa que enviou essa mensagem? Isadora era uma assistente social dedicada, sempre buscando ajudar os outros em suas lutas, mas a dor de memórias perdidas pesava sobre seus ombros. Ela não sabia o que havia acontecido em seu passado, mas sentia que havia algo ali, algo importante que ela deveria lembrar. A conexão inexplicável que sentia ao ler aquelas palavras a deixava confusa e intrigada. Enquanto isso, na escuridão da noite, Leandro Léo Costa, com seus 30 anos, observava de longe. Ele era o chefe da máfia local, um homem que exalava carisma, mas que carregava um lado sombrio. Léo era enigmático, e poucos sabiam o quão sensível ele podia ser, especialmente quando se tratava de Isadora. Ele tinha seus próprios demônios, e a imagem dela o assombrava, como se o destino tivesse entrelaçado suas vidas de uma forma que eles ainda não compreendiam. Mariana, Mari Lopes, a melhor amiga de Isadora, estava ali ao seu lado, notando a mudança no semblante da amiga. Com 27 anos e uma lealdade inabalável, Mari sempre esteve disposta a enfrentar qualquer tempestade ao lado de Isadora. Porém, ela também guardava segredos, sombras do passado que poderiam ameaçar a amizade delas. Observando a tensão no ar, Mari decidiu intervir. "Isa, você está bem?" perguntou, com uma preocupação genuína nos olhos. Isadora desviou o olhar da tela do celular, tentando esconder a inquietação que sentia. "Só uma mensagem estranha", respondeu, forçando um sorriso. Mari inclinou a cabeça, desconfiada. Havia algo mais profundo ali, algo que Isadora não estava disposta a compartilhar. O ambiente ao redor parecia se fechar, como se o tempo tivesse parado, e a única coisa que importava eram aquelas palavras enigmáticas. O contraste social que cercava Isadora em seu trabalho como assistente social era marcante. Ela vivia em um mundo repleto de desafios, lutando para ajudar aqueles que não tinham voz. Mas agora, em meio aos sorrisos e risadas do restaurante, ela se sentia perdida, como se estivesse presa entre duas realidades. Uma, a que conhecia, e a outra, que a chamava de volta a um passado que não lembrava. O conflito interno começou a se formar. Isadora estava dividida entre o desejo de descobrir a verdade sobre sua vida e o medo do que poderia encontrar. A mensagem a deixava em êxtase e, ao mesmo tempo, apavorada. O que Léo, o misterioso homem que ela nunca conheceu, poderia ter a ver com sua vida? E se ele fosse a chave para desbloquear suas memórias perdidas? Enquanto as horas passavam, Isadora sabia que aquela noite mudaria tudo. Ela estava prestes a embarcar em uma jornada que a levaria a confrontar não apenas o homem que poderia ser seu marido, mas também a si mesma e os segredos que a cercavam. O destino estava agindo, e a verdade estava prestes a se revelar, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas de um passado obscuro. O clima no elegante restaurante italiano parecia mais pesado do que nunca. Isadora, com a mensagem enigmática ainda pulsando em sua mente, sentia seu coração acelerar. "Você sempre foi minha esposa." As palavras reverberavam como um eco distante, e a jovem não sabia se deveria se sentir intrigada ou aterrorizada. O que aquilo significava? Ao seu lado, Mariana, sua melhor amiga, olhava com preocupação. "Isa, você está bem?" perguntou, com um tom de voz que misturava apreensão e carinho. Isadora forçou um sorriso, mas a verdade é que estava longe de estar bem. "Sim, só estou pensando no trabalho", respondeu evasiva. A pressão de seu trabalho como assistente social estava pesada, especialmente com um caso de abuso infantil que a assombrava. Ela frequentemente se perguntava se estava fazendo o suficiente
para ajudar as crianças que dependiam dela. Mas havia algo em Léo, o chefe da máfia local, que a atraía de maneira inexplicável. Eles se encontraram em uma situação tensa meses atrás, e a conexão entre eles foi instantânea, como se já se conhecessem de outra vida. No entanto, a lembrança desse encontro era nebulosa e confusa, como um sonho que se esvai ao acordar. O que restava eram fragmentos, imagens distorcidas de um amor que ela não se lembrava de ter vivido. Enquanto Mariana falava sobre os planos para o fim de semana, Isadora se perdeu em seus pensamentos. As memórias vagavam como sombras, e a jovem não podia deixar de se perguntar quem era Léo realmente, por que ele a chamava de esposa, o que mais ela havia esquecido. Com o olhar distante, Isadora decidiu que precisava investigar sua própria vida. A ideia de descobrir a verdade sobre seu passado a aterrorizava, mas a necessidade de entender o que tinha acontecido era mais forte. Assim que Mariana se despediu, Isadora pegou seu celular e procurou por informações sobre Léo. O que ela encontrou, no entanto, a deixou inquieta. Notícias de rivalidades entre facções, disputas de território e crimes que pareciam estar além do que ela poderia imaginar. O dia seguinte trouxe uma nova realidade. Com o coração pesado, Isadora se dirigiu ao abrigo onde trabalhava. O caso de abuso infantil que estava lidando envolvia uma garotinha chamada Clara, que havia sido retirada de um lar tóxico. O olhar de Clara, cheio de medo e desconfiança, fazia com que Isadora questionasse suas próprias escolhas. A pequena parecia ser uma versão dela mesma, perdida e sem proteção. Isa, você está aqui? A voz de seu supervisor trouxe-a de volta à realidade. Precisamos conversar sobre o caso da Clara. Claro, ela respondeu, mas sua mente estava longe. O que ela deveria fazer? Como poderia ajudar Clara se não conseguia lidar com seus próprios demônios? Após a reunião, Isadora decidiu que precisava encontrar Léo. A atração que sentia por ele era inegável, mas a tensão entre eles parecia ser ainda mais intensa. Desde seu primeiro encontro, ela percebeu que havia algo de especial, mas também perigoso. Léo era um homem que carregava um peso imenso nas costas, e isso a preocupava. Enquanto caminhava pelas ruas, Isadora não pôde deixar de notar o contraste entre sua vida e a de Léo. Ela estava constantemente cercada por desafios sociais, enquanto ele estava imerso em um mundo sombrio e cheio de riscos. O que ele poderia oferecer a ela? E o que ela estava disposta a arriscar? Finalmente, ela chegou ao bar onde Léo costumava se encontrar com seus associados. O ambiente era escuro, com música alta e luzes piscando. Isadora hesitou na porta, mas a curiosidade e a necessidade de respostas a empurraram para dentro. Léo estava sentado em um canto, cercado por homens em trajes escuros. Assim que seus olhos se cruzaram, uma onda de emoção a invadiu. Ele se levantou, um sorriso torto nos lábios, mas havia uma tensão em seu olhar. Isadora, ele disse, com um tom que misturava prazer e preocupação. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, respondeu ela, decidida. Sobre nós. A conversa que se seguiu foi carregada de emoções. Isadora não conseguia esconder sua confusão e a necessidade de entender o que estava acontecendo entre eles. Léo, por outro lado, estava visivelmente distante. Havia uma rivalidade crescente entre sua facção e outra, e ele estava lutando para manter o controle. A pressão estava afetando sua capacidade de se conectar com Isadora, mas ele ainda se importava com ela. Eu não posso me afastar agora, Isadora, disse Léo, sua voz baixa e intensa. Existem coisas que você não entende. Então me explique, ela implorou, sua voz tremendo. Eu preciso saber quem você é e por que você disse que eu sou sua esposa. O olhar de Léo se intensificou. Você não sabe? Você realmente não se lembra de nada? As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. A confusão crescia e Isadora sentiu uma mistura de medo e raiva. Eu não sei. É isso que estou tentando descobrir. Você precisa me dizer a verdade. Léo hesitou e por um momento a tensão entre eles parecia prestes a explodir. Mas em vez disso, ele simplesmente se virou, olhando para o chão. Essa não é a vida que você merece, Isadora. Eu não posso arrastá-la para isso. A resposta dele a deixou ainda mais confusa. O que ele queria dizer? A vida que ele levava era cheia de perigos, mas havia algo mais profundo entre eles que não poderia ser ignorado. Com o coração apertado,
Isadora decidiu que precisava tomar controle de sua própria vida. E enquanto saía do bar, uma ideia começou a se formar em sua mente. Se Léo não poderia protegê-la, ela precisaria encontrar a força dentro de si mesma para enfrentar os desafios que a aguardavam. A noite estava escura quando ela deixou o bar, mas uma nova determinação a impulsionava para frente. As memórias que ainda não lembrava a estavam chamando, e ela sabia que precisava desvendar cada um desses segredos, não apenas sobre Léo, mas sobre si mesma. E assim, ao mesmo tempo em que os desafios de seu trabalho a pressionavam, Isadora decidiu que não poderia mais se deixar levar pelo medo. Ela precisava descobrir a verdade, mesmo que isso a levasse a lugares sombrios. Se você está gostando dessa história cheia de reviravoltas e emoções intensas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Venha acompanhar essa jornada cheia de mistérios e descobertas que ainda estão por vir. Naquela noite o ar estava denso, repleto de segredos não ditos. Isadora sentia seu coração pulsar com força, como se cada batida quisesse libertar as memórias que estavam enterradas em sua mente. A mensagem enigmática a atormentava, e enquanto olhava para o reflexo de sua própria imagem no vidro da janela, uma sombra do passado parecia sussurrar em seus ouvidos. O que ela não sabia era que a verdade estava prestes a se revelar e tudo mudaria para sempre. Isadora decidiu que não poderia mais viver na incerteza. Levantou-se da mesa, a cadeira rangendo ao ser arrastada. Com determinação nos olhos, caminhou até o banheiro, buscando um momento de privacidade. O espelho refletia uma mulher que se sentia dividida entre o que sabia e o que estava prestes a descobrir. Ela respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro dela. "Eu preciso saber mais", murmurou para si mesma. Quando saiu do banheiro, seu olhar encontrou o de Leandro, que estava na entrada do restaurante, observando-a com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta. Ele se aproximou e a tensão entre os dois era palpável. A proximidade dele despertava tanto desejo quanto medo. Isadora sentia que a linha entre amor e perigo era fina demais. "Isadora, precisamos conversar", disse Léo, sua voz grave tingida de preocupação. Ela assentiu, mesmo sem saber ao certo se estava pronta para o que viria a seguir. Eles se afastaram das mesas, em direção a um canto mais reservado do restaurante. O murmúrio dos outros clientes parecia distante, como se o tempo tivesse parado apenas para eles. "Você recebeu a mensagem", Léo começou, seus olhos escuros fixos nos dela. "Preciso que você me escute." "Eu não sei se consigo, Léo. O que isso significa? Quem é você realmente?" A frustração transbordava em sua voz, e as palavras saíam como um grito contido. Léo respirou fundo e sua expressão se tornou grave. "Eu sou seu marido, Isadora. Você não se lembra, mas nós temos uma vida juntos. Um passado que você perdeu." As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. "Como assim? Eu sou sua esposa? Isso não faz sentido. Eu não me lembro de nada. Como posso confiar em você?" A raiva e a confusão misturavam-se dentro dela, criando um turbilhão de emoções. Léo hesitou, e Isadora percebeu o conflito em seu olhar. "Houve um acidente. Algo que aconteceu que fez você perder a memória. Eu não pude te proteger. Eu estava tão focado em manter você segura que eu deixei que você se afastasse de mim." Um frio percorreu a espinha de Isadora. "O que aconteceu? O que você está escondendo?" Ela estava assustada, não apenas com as revelações, mas com a possibilidade de que, por trás da fachada de Léo, houvesse algo sombrio. "Eu estou envolvido em coisas perigosas, Isadora. Eu não queria que você soubesse, mas eu não posso deixar você fora disso. Há pessoas que querem nos machucar. A máfia. Eu sou o chefe dela, mas isso não define quem eu sou. Eu só quero proteger você." Isadora sentiu um nó se formar em seu estômago. As peças do quebra-cabeça começavam a se unir, mas a imagem era aterrorizante. "Proteger? Isso é proteger? Você me manteve no escuro. Como posso confiar em você se você me escondeu isso?" Léo deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma dor genuína. "Por favor, Isadora. Eu sou um homem mudado. Fui um idiota, mas tudo o que fiz foi por amor a você. Eu não posso deixar que o meu passado destrua nosso futuro. E se o que você está fazendo agora for o que vai acabar com esse futuro? Você não pode simplesmente sair da máfia, Léo. Eles não permitem isso.
Você não pode simplesmente dizer que quer mudar e esperar que tudo fique bem. A voz dela estava cheia de desespero e lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Eu sei, mas estou disposto a tentar. Eu não posso mais viver assim. Não sem você ao meu lado. Léo respondeu, sua voz baixa e intensa. O momento era elétrico e Isadora sentia o peso da decisão que estava prestes a tomar. O amor que sentia por Léo era intenso, mas o medo do que ele representava era ainda mais forte. E se eu não conseguir lidar com isso? E se você não conseguir mudar? Eu não posso mais viver com incertezas. Léo parecia uma montanha, firme e inabalável, mas Isadora sabia que dentro dele havia um homem quebrado, lutando contra demônios que não eram apenas dele, mas que os dois compartilhavam agora. Eu não quero que você sofra por minha causa. Eu não quero que você perca mais tempo. Precisamos encontrar uma saída, ele concluiu. O olhar de Isadora se suavizou, mas a confusão ainda dominava seu coração. Como podemos fazer isso? Você realmente acha que pode apenas se desvincular desse mundo e que tudo ficará bem? Você tem certeza de que está disposto a deixar tudo para trás? Sim. Por você, eu faria qualquer coisa. Eu só preciso da sua ajuda, Isadora. Precisamos encontrar a verdade juntos. Há muitas coisas que você não sabe, e eu não posso deixá-la na escuridão. O silêncio se instalou entre eles, enquanto o peso da verdade pairava no ar. Isadora sabia que Léo estava disposto a lutar, mas a questão era, ela estava pronta para lutar ao lado dele? O amor e a lealdade que sentia por Léo eram profundos, mas as sombras do passado ainda a assombravam. Eu preciso de tempo para pensar, ela finalmente disse, sua voz mal saindo. O coração dela estava partido entre o amor e o medo, entre a esperança e a incerteza. Léo assentiu, compreendendo a gravidade do momento. Eu vou te dar o tempo que você precisar. Mas saiba que, independentemente do que aconteça, eu estarei aqui. Sempre. Isadora virou-se e saiu do restaurante, o ar fresco da noite batendo em seu rosto. A cidade pulsava ao seu redor, mas para ela, tudo parecia um borrão. Caminhou pelas ruas, perdida em pensamentos, tentando processar o que acabara de ouvir. A revelação sobre Léo a deixava em conflito. Ela precisava saber mais sobre seu passado, mas a ideia de se envolver com a máfia a apavorava. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu escuro, Isadora tomou a decisão de enfrentar seu passado. Se Léo era realmente o homem que dizia ser, ela precisava descobrir por si mesma. Mas a verdade era mais complicada do que poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Isadora mergulhou em investigações, tentando encontrar pistas sobre o que havia acontecido antes do acidente. Conversou com Mariana, sua melhor amiga, em busca de informações. Porém, a lealdade de Maria Léo a fazia hesitar em revelar tudo o que descobria. Isa, você precisa ter cuidado. Léo é um homem perigoso, mesmo que você ainda o ame, disse Mariana, a preocupação evidente em seu olhar. Você não sabe o que está por trás das portas dessa vida. Ele pode estar envolvido em algo muito maior do que você imagina. As palavras de Mariana ecoaram em sua mente, mas Isadora estava determinada. Ela precisava entender seu passado, e isso significava enfrentar não apenas Léo, mas também a verdade sobre si mesma. Em uma noite, enquanto examinava documentos antigos e fotos que encontrou em uma caixa em seu apartamento, uma imagem chamou sua atenção. Era uma foto de Léo, e ela, em um momento íntimo, sorrisos largos e olhares apaixonados. Mas, ao virar a foto, uma anotação a fez congelar. Cuidado com o que você deseja, Isadora. O passado não é o que parece. O aviso a fez estremecer. As palavras a perseguiram, e Isadora percebeu que havia algo mais profundo e obscuro que ela ainda não compreendia. O que quer que tivesse acontecido entre eles, o passado estava mais enraizado do que ela poderia imaginar. Determinada a confrontar Léo, Isadora decidiu se encontrar com ele na antiga ponte, onde costumavam passar horas conversando. O lugar que antes trazia lembranças felizes, agora parecia carregado de tensão. Quando Léo chegou, a expressão em seu rosto era de expectativa e apreensão. Você encontrou algo? Ele perguntou, seu olhar fixo nos dela. Sim, e preciso que você me diga a verdade. O que aconteceu entre nós? O que você está escondendo? O tom de Isadora era firme, mas sua voz tremia. Léo hesitou então com um suspiro pesado começou a falar. Existem coisas que eu fiz para proteger você, coisas que não posso explicar,
Mas tudo isso está ligado à minha vida na máfia. Eu não queria que você se envolvesse em algo tão perigoso. Eu sempre quis te proteger. Proteger? Ou esconder? Isadora respondeu, sua voz se elevando. Você não pode continuar vivendo nessa mentira, Léo. Eu preciso saber a verdade. Léo olhou profundamente nos olhos dela. Isadora, eu tenho um irmão. Ele está em perigo. E a única maneira de mantê-lo seguro é me manter na máfia. Você não entende o que está em jogo aqui. Eles não vão parar. As palavras dele a atingiram como uma onda, e a confusão se transformou em pânico. Você está me dizendo que seu irmão está em perigo por causa de você? E você acha que ficar na máfia vai resolver isso? É uma questão de lealdade. Eu não posso simplesmente abandoná-los mesmo que queira. Mas eu não quero que você se machuque. Não quero que você faça parte disso. Léo respondeu, a dor clara em sua voz. A revelação sobre o irmão de Léo a fez perceber que havia muito mais em jogo do que sua própria vida. O amor que sentia por ele era forte, mas a pressão da situação a deixava em um dilema insuportável. Eu não sei se consigo viver com isso, Léo. Eu não sei se posso amar um homem que está envolvido em algo tão perigoso, Isadora disse, sua voz falhando. A expressão de Léo se fechou e ele deu um passo para trás. Eu entendo, mas eu sempre amei você, Isadora, e isso nunca vai mudar. Mesmo que você decida se afastar de mim. As palavras dele a cortaram como uma faca, e Isadora sentiu as lágrimas escorregarem pelo seu rosto. Você precisa entender que não é apenas sobre você e eu. Há tantas vidas em jogo, e eu não posso ser a razão pela qual alguém se machuca. Léo a observou, e por um momento o mundo ao redor deles parecia parar. Ele sabia que estava enfrentando a maior batalha de sua vida, mas a verdade era que não poderia deixar Isadora ir. Não sem lutar. Eu não desistirei de você. Não importa o que aconteça. Se eu tiver que enfrentar a máfia para ficar com você, eu farei. Ele declarou, seus olhos ardendo com determinação. E naquele momento, Isadora percebeu que a batalha entre amor e lealdade estava apenas começando. A vida que eles tinham juntos era uma teia complexa de segredos, e a verdade estava prestes a desmoronar tudo. Eu não sei o que vai acontecer, Léo, mas eu não posso esquecer o que você me disse. Nós precisamos ser mais fortes do que tudo isso. Isadora respondeu, a determinação crescendo dentro dela, e enquanto as estrelas brilhavam acima, um novo capítulo estava prestes a começar. O amor dele seria testado, mas a lealdade de Isadora também seria colocada à prova. O que ela faria quando a verdade finalmente emergisse? Mas isso, Isadora não sabia. Apenas uma coisa era certa. O caminho que escolheriam a partir dali mudaria suas vidas para sempre. E a única maneira de enfrentar o futuro era juntos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo, enquanto Isadora caminhava pelo parque. O ar fresco da noite de outono trazia um misto de esperança e apreensão. As folhas secas crunchavam sob seus pés, enquanto ela refletia sobre tudo o que havia acontecido. A revelação sobre Léo, seu marido que ela não se lembrava, ainda a deixava atordoada. As emoções se misturavam, amor, medo, confusão. Mas, acima de tudo, havia uma determinação crescente dentro dela. Ela se lembrava das palavras de Léo. Estou disposto a deixar tudo para trás por você. A decisão dele de se afastar da máfia não era apenas um ato de amor, mas uma escolha de vida. Isadora sabia que isso não seria fácil. A vida no crime era traiçoeira, e deixar esse mundo significava enfrentar não apenas os inimigos de Léo, mas também os espectros do passado que assombravam seus dois corações. Ao chegar ao banco onde costumava se sentar com Léo, Isadora parou. A lembrança de momentos felizes ali a envolveu. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando afastar a incerteza. Quando ela os abriu, ele estava ali, parado a poucos metros, olhando para ela com uma mistura de esperança e receio. Isadora, começou Léo, sua voz suave, mas firme. Eu sei que tudo isso é complicado. Eu sei que você precisa de tempo, mas eu preciso que você saiba que eu faria qualquer coisa para proteger você. Isadora sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que olhava para Léo com os olhos de alguém que o aceitava, que o via como parte de sua vida. Mas ela também sabia que não poderia ignorar o passado que os unia. Léo, Ela hesitou, buscando as palavras. Eu não me lembro de tudo, mas o que sinto por você é real. Eu quero entender o nosso passado. Quero que me ajude a lembrar. Ele deu um passo à frente. A vulnerabilidade em seu olhar era palpável. Podemos enfrentar isso juntos.
Não quero que você tenha medo. Não quero que nossa história termine assim. Isadora assentiu, uma onda de coragem cruzando seu ser. Então, vamos começar a desvendar isso juntos, mas quero que você também se comprometa a deixar essa vida para trás. Não posso ser sua esposa em um mundo de sombras. Léo respirou fundo, como se estivesse levantando um peso enorme de seus ombros. Eu prometo, vou fazer o que for preciso. E assim, naquele parque sob o céu tingido de laranja e rosa, Isadora e Léo decidiram começar uma nova jornada. Uma jornada de cura, redescoberta e reconstrução. Eles não seriam apenas fugitivos de um passado obscuro, mas sim os arquitetos de um futuro brilhante. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos, Isadora sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. Era como se as memórias que a atormentavam estivessem começando a se dissipar, dando espaço a novas esperanças. Ela olhou para Léo e sorriu. Um sorriso genuíno que falava mais do que 1000 palavras. Vamos construir algo novo, ela disse com determinação. Léo sorriu de volta. A conexão entre eles mais forte do que nunca. Juntos, Isadora, sempre juntos. Com o passar dos dias, o casal começou a explorar suas novas vidas. Léo se afastou de seus antigos contatos e começou a trabalhar em um projeto comunitário que Isadora havia idealizado. Juntos, eles se tornaram uma força poderosa, ajudando aqueles que, como eles, enfrentavam sombras em suas vidas. A transformação que ambos passaram não era apenas sobre deixar o passado para trás, mas sobre abraçar um futuro que sempre deveria ter sido deles. Isadora, agora mais forte e confiante, percebeu que sua dor não era um fardo, mas uma parte de sua história que a tornava quem ela era. Ela aprendeu a lidar com suas memórias não como um peso, mas como uma fonte de força. Léo, por sua vez, se tornou um homem mais gentil e sensível, sempre ao lado dela, prontos para enfrentar qualquer desafio. Enquanto caminhavam pelo parque, Isadora percebeu que, embora a vida fosse imprevisível, o amor verdadeiro poderia superar qualquer obstáculo. E ao olhar nos olhos de Léo, ela soube que havia encontrado não apenas um parceiro, mas um verdadeiro companheiro. Se você gostou da nossa história, deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que tocam o coração e a alma. A sua participação é essencial para continuarmos essa jornada. E assim, a história de Isadora e Léo não era apenas sobre a superação de um passado sombrio, mas sobre a celebração do amor, da amizade e da coragem de recomeçar. Uma história que, como tantas outras, nos ensina que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz do amor pode sempre nos guiar para um novo amanhecer.